Registra aí. O que os cartórios têm de relação com o pedágio? Para responder a essa pergunta, a gente precisa examinar o artigo 236 da Constituição Federal de 1988, que é um artigo único que traz uma série de informações importantes sobre o cartório. O caput do artigo, quer dizer, a cabeça do artigo, a sua parte principal, nos informa que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. O que significa isso na prática? Que uma pessoa física recebe uma autorização do Estado para exercer a função pública de registro público dos atos públicos de toda a sociedade, sejam as pessoas naturais, as pessoas jurídicas, os bens, os negócios jurídicos. E aí, em 3 parágrafos que a gente vai examinar agora, a Constituição ela traz mais detalhes. No parágrafo 1º, ela informa que lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a fiscalização dos seus atos pelo Poder Judiciário. Então, a Constituição é de 1988 e em 1994, a Lei 8.935, que é conhecida como a Lei dos Notários e Registradores, veio a tratar desse tema, trazendo uma regulamentação mais detalhada. Então, quais são os pontos principais dessa lei? Quais as atribuições dos delegatários? Quais são as normas comuns? Quem podem ser os prepostos? Qual é a responsabilidade dos titulares e seus prepostos? Quais os direitos e deveres? Quais são as infrações que podem ser cometidas e, uma vez cometidas, quais são as penalidades impostas? Como ocorre a fiscalização pelo Poder Judiciário, em que situações há extinção de delegação e como que funciona a Seguridade Social. Então, basicamente, a lei estabelece o seguinte: para ser titular de cartório, tem que ser bacharel em Direito, admitido por meio de concurso de provas e títulos, ou pode exercer fazer o concurso, aquele que tiver trabalhado por 10 anos na atividade. Existe a responsabilidade pelos seus atos. Quais são os direitos, por exemplo, de receber os emolumentos devidos, mas os deveres de cumprir toda a legislação, por exemplo, repassando os valores aos órgãos específicos. As infrações podem ir desde uma simples advertência até a perda da delegação. A fiscalização do Poder Judiciário ocorre por meio de correições ordinárias anuais, mas eventualmente podem existir as correições e fiscalizações extraordinárias. As formas também de extinção de delegação, respeitado o processo administrativo e o direito à ampla defesa, e toda uma regulamentação. Então, existe uma lei federal desde a década de 90 que regulamenta a atividade notarial e registral no país. O artigo 236 da Constituição tem mais 2 parágrafos. O parágrafo 2º informa que uma lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Então, os emolumentos significam o valor pago pelo usuário do serviço, através do qual o titular do cartório vai honrar com todas as suas despesas e, uma vez descontadas as despesas, vai ficar com o restante para poder ter a sua vida pessoal resolvida e paga, enfim.
E o parágrafo 3º deixa claro que o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Então, por isso que os tribunais têm que fazer semestralmente a lista dos cartórios vagos por renúncia, por morte, por outro motivo de extinção daquela delegação e fazer a abertura dos concursos públicos que, em regra, duram 1 ano para fazer a inscrição, a prova objetiva, a prova dissertativa, a prova oral, a apresentação de todos os títulos, a homologação. E aí a gente volta à pergunta inicial do vídeo. Tá bom, a Constituição diz que os serviços notariais, eles são exercidos por delegação, então uma pessoa privada que passa por um concurso de provas e títulos, uma vez aprovado, estando homologado aquele concurso, recebe a delegação. O que isso tem a ver com pedágio? Porque o pedágio é o preço público cobrado pela concessionária do serviço público de exploração de uma serventia. Então, aquela entidade de uma rodovia, aquela entidade que explora e administra aquela rodovia, cobra pedágio. Aquela entidade exerce a função pública de administração de uma rodovia que refere-se ao transporte público, da mesma forma que o cartório também é uma delegação do serviço público. Delegação esta que é direcionada a uma pessoa privada que foi admitida por meio de um concurso de provas e títulos. Então, eu coloquei assim, ó, a delegação é um ato administrativo em que uma determinada autoridade delega, ou seja, transfere, autoriza uma determinada atribuição sua para que outra pessoa ou órgão cumpra a sua função. Então, o Estado, ele concede que uma determinada instituição administre e explore uma determinada rodovia, e o Estado também autoriza, por meio de uma delegação, que uma determinada pessoa privada exerça a função pública dos registros públicos, que vão abranger o registro público civil das pessoas naturais, basicamente onde se lavra nascimento, casamento e óbito, o registro civil das pessoas jurídicas, onde você vai lavrar o nascimento e a extinção das associações, sociedades simples, já que as sociedades empresárias estão registradas nas juntas comerciais de cada estado, o registro de imóveis, o registro de títulos e documentos, os tabelionatos de notas que vão formalizar a vontade das partes por meio das procurações, testamentos, atas notariais, escrituras públicas, e os tabelionatos de protesto que vão promover a cidadania financeira na medida em que se faz a recuperação do crédito pelo protesto dos títulos, sejam eles títulos de crédito ou documentos de dívida. Então, espero ter esclarecido essa dúvida de vocês, trazido um pouco mais de informação. Se você gostou do vídeo, curte e compartilhe, porque informação compartilhada é conhecimento multiplicado. Registra aí.